No final do século X, num tempo em que os vikings eram os senhores indiscutíveis dos mares do norte, um homem iria se destacar, não pela nobreza do seu sangue, mas pela ferocidade indomável do seu espírito. Seu nome ecoaria através dos séculos, uma lenda forjada em gelo e fogo, Erik Thorvaldson, mais conhecido como Erik, o Vermelho. A história de Erik começa na Noruega, onde ele nasceu, filho de Thorvald Asvaldsson, um homem já marcado pela violência. Quando Erik era apenas um jovem, seu pai cometeu um assassinato, um ato que selou o destino da família. Forçados ao exílio, eles fugiram para a Islândia, uma terra áspera e implacável, de vulcões e glaciares, na esperança de começar de novo. Mas o sangue fala mais alto, e Erik herdou mais do que apenas o nome do seu pai. Ele herdou sua fúria. Imaginem a figura, alto, imponente, com cabelos ruivos flamejantes e uma barba que brilhava como cobre sob o sol. Erik era impossível de ignorar, e, quando sua ira era despertada, era impossível de esquecer. Na Islândia, ele tentou levar uma vida pacata. Fundou uma fazenda chamada Drangar. Casou-se com uma mulher chamada Tijodilde e teve filhos. Ele tentou construir uma vida honesta, longe do passado violento de sua família. Mas o destino, ou talvez sua própria natureza, tinha outros planos. A tranquilidade foi quebrada quando alguns dos escravos de Erik causaram acidentalmente uma avalanche que destruiu a fazenda de um vizinho, chamado Valtjof. A resposta de Erik não foi de negociação. Foi de sangue. Ele matou os escravos de Valtjof em retaliação. A violência gerou mais violência. Pouco tempo depois, em outra disputa, Erik matou mais 2 homens, Eyjolf, o Fedorento, e Rogan Rafin. Desta vez, a comunidade islandesa não perdoou. A assembleia local, o Althing, proferiu o seu veredito: 3 anos de exílio. Para qualquer outro homem, isso seria o fim. Uma desgraça. Mas Erik não era um homem que se curvava à derrota. Se a Islândia o rejeitava, ele encontraria um lugar maior, um reino só seu. Ele se lembrou de histórias contadas por marinheiros, sussurros sobre uma terra a oeste, avistada décadas antes por um navegador chamado Gumbis. Morhen Olfsson, uma costa misteriosa, envolta em névoa e gelo, um lugar que ninguém ousara explorar. Para Erik, o exílio não era uma punição, era uma oportunidade. No ano de 982, Erik, o Vermelho, reuniu uma tripulação leal, preparou seu dracar, o navio longo viking, e lançou-se ao mar desconhecido. A jornada foi brutal. Eles navegaram por dias a fio, enfrentando mares traiçoeiros que ameaçavam engolir o barco a qualquer momento. Icebergs, gigantescos maiores que qualquer construção que já tinham visto, flutuavam como montanhas brancas e fantasmagóricas. Tempestades árticas testaram a coragem e a perícia dos marinheiros até o limite. Mas Erik continuou, guiado por uma força mais poderosa que o medo, a determinação de forjar seu próprio destino. E então, depois de uma viagem extenuante, eles avistaram terra. Não era um paraíso verdejante como alguns poderiam sonhar. Mas Erik, com seu olhar pragmático, viu o que outros não conseguiriam ver. Durante os 3 anos de seu exílio, ele e sua tripulação exploraram meticulosamente a costa sudoeste daquela nova terra. Ele encontrou fiordes profundos que ofereciam portos seguros. Descobriu vales que, no breve verão ártico, se cobriam de um verde surpreendente. Encontrou pastagens onde seu gado poderia prosperar. Aqui, nesta terra virgem e desabitada, estava sua chance. Um reino para chamar de seu. Erik era muitas coisas. Violento, teimoso, impulsivo, mas ele também era um gênio. Um mestre do marketing viking. Quando seu exílio terminou em 985, ele retornou à Islândia, não como um pária, mas como um descobridor, um missionário. E ele tinha um plano. Ele sabia que o nome daquela terra era tudo. Ele a batizou de Groenlândia, a Terra Verde. A lógica era brilhante e astuta. Ele teria dito: quem iria querer se mudar para um lugar chamado Terra do Gelo? Ninguém. Mas uma terra verde
Isso atrai colonos. Isso desperta sonhos de prosperidade. E funcionou. Sua propaganda foi um sucesso absoluto. As pessoas na Islândia, vivendo em uma terra superpovoada e com recursos limitados, ouviram suas histórias sobre uma vasta terra fértil e se entusiasmaram. Erik organizou uma expedição colonizadora monumental. Uma frota de 25 navios foi reunida, carregada com centenas de colonos, homens, mulheres e crianças. Eles levaram gado, ovelhas, cavalos, sementes e todas as suas posses. Levaram tudo o que era necessário para transplantar a civilização nórdica para o outro lado do Atlântico. A viagem de volta, no entanto, foi tão perigosa quanto a primeira. Das 25 embarcações que partiram da Islândia, apenas 14 conseguiram sobreviver à jornada brutal. 11 navios foram perdidos para o mar, ou forçados a voltar. Mas os que chegaram determinados. Foi o suficiente. Erik fundou 2 assentamentos principais. O assentamento oriental, onde ele próprio estabeleceu sua fazenda em Brattahlid, e o assentamento ocidental, ao norte. Ele se tornou o líder incontestável, o chefe supremo desta nova sociedade nórdica no Ártico. Ele tinha finalmente conseguido o seu reino. Mas a ironia final, a maior reviravolta na saga da família de Erik, viria através de seus próprios filhos. Um deles, em particular, Leif Erikson, que ficaria conhecido como Leif, o Sortudo. Inspirado pelas viagens do pai, Leif navegaria ainda mais para o oeste, além da Groenlândia, e ele se tornaria o primeiro europeu a pisar no continente americano, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. A terra que ele explorou e chamou de Vinland, hoje é reconhecida como parte do Canadá. Erik, o homem que desafiou o exílio e descobriu a Groenlândia, nunca veria esta conquista final de sua linhagem. As sagas contam uma história comovente sobre isso. Quando Leif estava se preparando para sua famosa expedição a Vinland, Erik, já idoso, concordou em ir junto, talvez sentindo um último chamado para a aventura. Mas enquanto cavalgava em direção ao navio, seu cavalo tropeçou, e ele caiu, ferindo-se. Ele viu aquilo como um mau presságio. Não é meu destino descobrir mais terras além da Groenlândia, ele teria dito, resignado, aceitando que seu tempo como explorador havia terminado. Erik, o Vermelho, morreu por volta do ano 1003, provavelmente vítima de uma epidemia que varreu os assentamentos groenlandeses naquele inverno. Mas seu legado, a sociedade que ele fundou, perdurou. A Groenlândia nórdica prosperou por quase 500 anos. No seu auge, a população chegou a cerca de 5.000 pessoas. Eles construíram fazendas, igrejas de pedra, estabeleceram rotas comerciais com a Noruega, exportando marfim de morsa, peles e cordas. Era uma sociedade europeia completa, vibrante e funcional, no limiar do Círculo Polar Ártico. Hoje, quando olhamos para a história da Groenlândia, vemos a marca indelével da audácia de um homem. Um homem exilado, não uma, mas 2 vezes. Um homem de temperamento feroz e cabelos cor de fogo. Um homem que transformou uma punição em uma oportunidade épica, que vendeu um sonho com um nome astuto e que plantou as sementes da civilização em uma terra gelada, que ninguém mais queria. Erik, o Vermelho, não foi um herói no sentido tradicional da palavra. Ele foi violento, foi banido, foi um homem cheio de falhas. Mas ele foi, acima de tudo, ousado. E na era viking, a ousadia valia mais do que ouro, mais do que terras, mais do que a própria vida. Essa é a saga de Erik, o Vermelho, o viking exilado, que colocou a Groenlândia no mapa. E ao fazer isso, mudou o mundo para sempre. Se você gostou desta viagem pela história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossas próximas aventuras. Obrigado por assistir.